Erikson. Bolchevismo e os anarquistas. A tradição libertária do comunismo, o anarquismo, tem sido profundamente hostil ao marxismo desde Bakunin, ou, para falar a verdade, desde Proudhon. O marxismo, e ainda mais o leninismo, foram igualmente hostis ao anarquismo como teoria e programa, e o trataram com desprezo como movimento político. No entanto, se investigarmos a história do movimento comunista internacional no período da Revolução Russa e da Internacional Comunista, encontramos uma curiosa assimetria. Enquanto os principais porta-vozes do anarquismo mantiveram sua hostilidade ao bolchevismo, com, no máximo, uma hesitação momentânea durante a Revolução propriamente dita, ou no momento em que as notícias de outubro os alcançaram, a atitude dos bolcheviques, dentro e fora da Rússia, foi durante certo tempo consideravelmente mais benevolente em relação aos anarquistas. Este é o tema do presente estudo. A atitude teórica com que o bolchevismo se aproximou dos movimentos anarquistas e anarcossindicalistas depois de 1917 era bastante clara. Marx, Engels e Lenin haviam todos escrito sobre o assunto, em geral, não parecia haver ambiguidade nem inconsistência entre suas posições, que podem ser resumidas da seguinte maneira. Não há diferença entre os objetivos finais dos marxistas e dos anarquistas, isto é, um comunismo libertário no qual a exploração, as classes e o Estado tenham deixado de existir. B. Os marxistas acreditam que esse estágio final será separado da derrubada do poder burguês por meio da revolução proletária por um intervalo mais ou menos prolongado, caracterizado pela ditadura do proletariado e outros arranjos de transição, nos quais o poder de Estado desempenharia algum papel. Pode haver alguma discussão sobre o significado exato dos textos clássicos marxistas acerca desses problemas de transição, mas não há qualquer ambiguidade sobre a visão marxista de que a revolução proletária não levaria imediatamente ao comunismo, e de que o Estado não poderia ser abolido, mas sim definharia. Nesse ponto, o conflito com a doutrina anarquista era total e nitidamente definido. C. Além da disposição característica dos marxistas de ver o poder de um Estado revolucionário usado para fins revolucionários, o marxismo estava firmemente comprometido com a crença na superioridade da centralização sobre a descentralização ou federalismo, especialmente na versão leninista, com a crença na indispensabilidade da liderança, da organização e da disciplina, e na inadequação de qualquer movimento baseado apenas na espontaneidade. D. Onde a participação nos processos formais da política era possível, os marxistas tomavam como certo que os movimentos socialistas e comunistas participariam dela tanto quanto em qualquer outra atividade que pudesse contribuir para o avanço da derrubada do capitalismo. Embora alguns marxistas tenham desenvolvido críticas às tendências autoritárias e ou burocráticas reais ou potenciais dos partidos baseados na tradição marxista clássica, nenhum desses críticos abandonou sua característica falta de simpatia pelos movimentos anarquistas, enquanto se considerassem marxistas. Início da citação de Marx, abre aspas, os homens só se propõem tarefas que podem resolver, fecha aspas, Marx. O registro das relações políticas entre os movimentos marxistas e os anarquistas ou anarcossindicalistas parecia igualmente inequívoco em 1917. De fato, essas relações haviam sido consideravelmente mais ásperas na época de Marx, Engels e da Segunda Internacional do que seriam sob a Terceira Internacional. O próprio Marx havia combatido e criticado Proudhon e Bakunin, e vice-versa. Os principais partidos social-democratas fizeram o possível para excluir os anarquistas, ou foram obrigados a fazê-lo. Diferentemente da Primeira Internacional, a Segunda já não os incluía, pelo menos após o Congresso de Londres de 1896. Onde movimentos marxistas e anarquistas coexistiam, era como rivais, quando não como inimigos. No entanto, embora os marxistas se mostrassem profundamente irritados com os anarquistas na prática, os marxistas revolucionários, que compartilhavam com eles uma hostilidade crescente ao reformismo da Segunda Internacional, tendiam a considerá-los revolucionários, ainda que equivocados. Isso estava em conformidade com a visão teórica resumida no item A, acima. Pelo menos o anarquismo e o sindicalismo revolucionário podiam ser vistos como uma reação compreensível ao reformismo e ao oportunismo. De fato, podia-se, e se argumentou, que o reformismo e o anarcossindicalismo faziam parte do mesmo fenômeno. Sem o primeiro, o segundo não teria ganhado tanto espaço. Também se podia argumentar que o colapso do reformismo enfraqueceria automaticamente o anarcossindicalismo.
Não está claro até que ponto essas visões dos ideólogos e líderes políticos eram compartilhadas pelos militantes e apoiadores de base dos movimentos marxistas. Podemos supor que as diferenças fossem frequentemente muito menos perceptíveis nesse nível. É fato bem conhecido que distinções doutrinárias, ideológicas e programáticas que são de grande importância em um plano podem ser quase irrelevantes em outro. Por exemplo, que, ainda em 1917, trabalhadores social-democratas em muitas cidades russas mal sabiam, se é que sabiam, a diferença entre bolcheviques e mencheviques. O historiador dos movimentos trabalhistas e de suas doutrinas esquece tais fatos por sua própria conta e risco. Esse panorama geral deve ser complementado com uma discussão sobre as diferenças entre as situações em várias partes do mundo, na medida em que essas afetaram as relações entre comunistas e anarquistas ou anarco-sindicalistas. Não se pode fazer aqui um levantamento completo, mas ao menos 3 tipos de países precisam ser distinguidos. Há regiões nas quais o anarquismo nunca teve grande importância no movimento operário, por exemplo, a maior parte do noroeste europeu, exceto os Países Baixos. E várias áreas coloniais nas quais os movimentos trabalhistas e socialistas mal haviam se desenvolvido antes de 1917. B. Regiões nas quais a influência anarquista havia sido significativa, mas diminuiu de forma dramática, e talvez decisiva, no período de 1914 a 1936. Entre elas estão partes do mundo latino, como França, Itália e alguns países da América Latina, assim como a China, o Japão, por razões algo diferentes, a Rússia. C. Regiões nas quais a influência anarquista permaneceu significativa, se não dominante, até o final da década de 1930. A Espanha é o caso mais evidente. Nas regiões do primeiro tipo, as relações com movimentos que se descreviam como anarquistas ou anarco-sindicalistas não tinham importância alguma para os movimentos comunistas. A existência de pequenos grupos de anarquistas, em sua maioria artistas e intelectuais, não representava problema político algum, nem o faziam a presença de refugiados políticos anarquistas, comunidades de imigrantes em que o anarquismo pudesse ter influência, ou outros fenômenos marginais ao movimento operário local. Isso parece ter sido o caso, por exemplo, na Grã-Bretanha e na Alemanha depois das décadas de 1870 e 1880, quando tendências anarquistas desempenharam certo papel, principalmente disruptivo, nas circunstâncias especiais de movimentos socialistas extremamente pequenos, ou temporariamente empurrados à semilegalidade, como sob a lei antissocialista de Bismarck. As lutas entre tipos centralizados e descentralizados de movimento, entre tendências burocráticas e antiburocráticas, espontâneas e disciplinadas, foram travadas sem qualquer referência especial, exceto por acadêmicos ou alguns marxistas muito eruditos, aos anarquistas. Foi o caso da Grã-Bretanha no período correspondente ao do sindicalismo revolucionário no continente europeu. O grau em que os partidos comunistas se mostraram conscientes do anarquismo como problema político em seus países ainda precisa ser estudado de forma sistemática, por meio da análise de suas publicações polêmicas, na medida em que não apenas ecoassem as preocupações da Internacional, de suas traduções e ou reedições de textos marxistas clássicos sobre o anarquismo, entre outros. No entanto, pode-se sugerir com alguma segurança que consideravam o problema insignificante, em comparação com o do reformismo, as divisões doutrinárias internas do movimento comunista ou certas correntes ideológicas pequeno-burguesas, como, por exemplo, o pacifismo na Grã-Bretanha. Era perfeitamente possível estar profundamente envolvido no movimento comunista na Alemanha do início dos anos 1930, ou na Grã-Bretanha do final da mesma década, sem dedicar mais do que uma atenção superficial ou acadêmica ao anarquismo, ou mesmo sem jamais ter que discutir o assunto. As regiões do segundo tipo são, em certos aspectos, as mais interessantes do ponto de vista da presente discussão. Estamos aqui tratando de países ou áreas em que o anarquismo foi uma influência importante, em alguns períodos ou setores, até dominante, nos sindicatos ou nos movimentos políticos da extrema esquerda. O fato histórico crucial é o declínio dramático da influência anarquista, ou anarco-sindicalista, na década posterior a 1914. Nos países beligerantes da Europa, esse foi um aspecto negligenciado do colapso geral da esquerda pré-guerra. Costuma-se apresentar esse colapso principalmente como uma crise da social-democracia, e com razão.
Ao mesmo tempo, foi também uma crise dos revolucionários libertários ou antiburocráticos, de duas maneiras. Primeiro, muitos deles, por exemplo, entre os sindicalistas revolucionários, juntaram-se à maioria dos social-democratas marxistas na corrida às bandeiras patrióticas, ao menos por algum tempo. Segundo, aqueles que não o fizeram revelaram-se, em geral, bastante ineficazes em sua oposição à guerra e ainda menos eficazes, ao final dela, em suas tentativas de criar um movimento revolucionário libertário alternativo ao dos bolcheviques. Basta citar um exemplo decisivo. Na França, como demonstrou a professora Kriegel, o Carnet B elaborado pelo Ministério do Interior para incluir todos os considerados perigosos para a ordem social, isto é, os revolucionários, sindicalistas e anarquistas, continha, na realidade, principalmente anarquistas, ou, mais precisamente, a facção dos anarquistas que militava no movimento sindical. Em 1º de agosto de 1914, o ministro do Interior, Malvi, decidiu ignorar o Carnet B, ou seja, deixar em liberdade justamente os homens que, na opinião do governo, haviam demonstrado convincentemente sua intenção de se opor à guerra por todos os meios e que, presumivelmente, poderiam ter se tornado os quadros de um movimento operário anti-guerra. Na realidade, poucos deles haviam feito preparativos concretos de resistência ou sabotagem, e nenhum preparativo sério o suficiente para preocupar as autoridades. Em suma, Malvi concluiu que todo o grupo de homens considerados os revolucionários mais perigosos era insignificante. E, de fato, ele estava certo. O fracasso dos revolucionários sindicais e libertários, confirmado novamente de 1918 a 1920, contrastava dramaticamente com o sucesso dos bolcheviques russos. Na verdade, esse fracasso selou o destino do anarquismo como força independente importante na esquerda, fora de alguns países excepcionais, pelos 50 anos seguintes. Tornou-se difícil lembrar que, entre 1905 e 1914, a esquerda marxista, na maioria dos países, estava na periferia do movimento revolucionário, que o grosso dos marxistas se identificava com uma social-democracia de fato não revolucionária, enquanto a maior parte da esquerda revolucionária era anarco-sindicalista ou, ao menos, muito mais próxima das ideias e do espírito do anarco-sindicalismo do que do marxismo clássico. Início da citação de Lenin, abre aspas, eletrificação mais sovietes, fecha aspas, Lenin. A partir de então, o marxismo passou a ser identificado com os movimentos ativamente revolucionários, com os partidos e grupos comunistas ou com os partidos social-democratas que, como o austríaco, se orgulhavam de ser notadamente de esquerda. O anarquismo e o anarco-sindicalismo entraram, então, em um declínio dramático e ininterrupto. Na Itália, o triunfo do fascismo acelerou esse processo. Mas onde, na França de 1924, para não falar de 1929 ou 1934, estava o movimento anarquista que havia sido a forma característica da esquerda revolucionária em 1914. A pergunta não é meramente retórica. A resposta é, e só pode ser, em grande parte, nos novos movimentos comunistas ou liderados por comunistas. Na ausência de pesquisas adequadas, isso ainda não pode ser documentado com precisão, mas os fatos gerais parecem claros. Mesmo algumas das figuras proeminentes ou militantes conhecidos dos partidos comunistas bolchevizados vieram dos antigos movimentos libertários ou dos sindicatos militantes que possuíam uma ambiência libertária, como, na França, Montmorency e provavelmente Duclos. Isso é ainda mais notável, já que era pouco provável que dirigentes de partidos marxistas viessem de antigos anarco-sindicalistas, e ainda menos provável que figuras de destaque do movimento libertário optassem pelo leninismo. É bastante provável, como observa o líder do Partido Comunista Holandês, de Groot, talvez não sem certo preconceito, que os operários ex-libertários tenham se adaptado melhor à vida nos novos partidos comunistas do que os intelectuais ou pequeno-burgueses ex-libertários. Afinal, no nível do militante operário, as diferenças doutrinárias ou programáticas que dividem ideólogos e líderes políticos de forma tão aguda costumam ser bastante irreais e podem ter pouca importância, a menos que, nesse nível, isto é, na localidade ou no sindicato do trabalhador, diferentes organizações ou lideranças mantenham padrões de rivalidade enraizados há muito tempo. Nada é mais provável, portanto,
do que o fato de trabalhadores que antes pertenciam ao sindicato mais militante ou revolucionário de sua localidade ou categoria terem passado, após o desaparecimento desse sindicato, sem grandes dificuldades, para o sindicato comunista que agora representava a militância ou as atitudes revolucionárias. Quando velhos movimentos desaparecem, tais transferências são comuns. O antigo movimento pode conservar alguma influência de massa aqui e ali, e seus líderes e militantes mais identificados podem continuar tentando mantê-lo vivo, ainda que em escala reduzida, na medida em que não se retirem de jure ou de facto para uma inatividade inconformada. Parte da base também pode simplesmente abandonar a militância. Mas uma grande proporção tende a se transferir para a alternativa mais adequada, quando ela existe. Essas transferências, contudo, nunca foram estudadas seriamente. Assim, sabemos tão pouco sobre o que aconteceu com os ex-anarco-sindicalistas, e com aqueles que haviam seguido sua liderança, quanto sabemos sobre os ex-membros ou simpatizantes do Partido Trabalhista Independente na Grã-Bretanha após a década de 1930, ou sobre os ex-comunistas na Alemanha Ocidental depois de 1945. Se uma grande parte da base dos novos partidos comunistas, e, mais especificamente, dos novos sindicatos revolucionários, era composta de antigos libertários, seria natural esperar que isso tivesse algum efeito sobre eles. No entanto, em geral, há poucos sinais disso dentro dos partidos comunistas. Basta tomar um exemplo representativo: as discussões sobre a bolchevização da Internacional Comunista no Comitê Executivo Ampliado dessa organização, entre março e abril de 1925, que trataram especificamente do problema das influências não comunistas dentro do movimento comunista. Nesse documento há pouco mais de meia dúzia de referências ao sindicalismo e nenhuma ao anarquismo. Elas se limitam inteiramente aos casos da França, Itália e Estados Unidos. Quanto à França, nota-se a perda da maior parte dos antigos dirigentes de origem social-democrata na Alemanha e dos de origem pequeno-burguesa sindicalista na França. Início da citação de Train, abre aspas, nosso partido eliminou todos os erros do trotskismo, todos os erros individualistas quase anarquistas, os erros da crença na legitimidade, da coexistência de diversas facções dentro do partido. Também aprendeu a reconhecer os erros luxemburguistas. Fecha aspas, Train. A resolução do Comitê Executivo recomendou, entre 10 pontos relativos ao Partido Francês, início da citação de Comitê Executivo da Internacional Comunista, abre aspas, a criação, apesar de todas as antigas tradições francesas, de um partido comunista de massas bem organizado, fecha aspas, Comitê Executivo da Internacional Comunista. Quanto à Itália, são mencionadas as numerosas e diversas origens das divergências que surgiram, mas sem referência a tendências libertárias. Observa-se certa semelhança entre Bordiga e o sindicalismo italiano, embora não se afirme que ele se identifique completamente com essa e outras visões análogas. A facção marxista-sindicalista, Grupo à Vanguardia, é mencionada como uma das reações ao oportunismo da Segunda Internacional, assim como sua dissolução em sindicalismo de ofício após deixar o partido. A formação do Partido Comunista dos Estados Unidos a partir de duas fontes, o Partido Socialista e as organizações sindicalistas, também é registrada. Se compararmos essas referências dispersas com as preocupações da Internacional, no mesmo documento, com outras formas de desvio ideológico e outros problemas, fica evidente o impacto relativamente pequeno das tradições libertárias sindicalistas dentro do comunismo, ou, pelo menos, dentro dos grandes partidos comunistas da metade da década de 1925. Isso pode ser, até certo ponto, uma ilusão, pois é claro que, por trás de várias das tendências que preocupavam mais urgentemente a Internacional, podem ser percebidas tais tradições. A insistência nos perigos do luxemburguismo, com seu foco na espontaneidade e sua hostilidade ao nacionalismo e a ideias semelhantes, pode muito bem visar atitudes de militantes formados na escola libertário-sindicalista, assim como a hostilidade, então já não muito relevante, ao abstencionismo eleitoral. Por trás do bordiguismo, também se pode ver uma preocupação com essas tendências. Em vários partidos ocidentais, o trotskismo e outros desvios marxistas provavelmente atraíram comunistas de origem sindicalista, desconfortáveis nos partidos bolchevizados, como Rosmer e Monat. Mesmo assim, é significativo que o Kairos do bolchevismo, em 28 de novembro de 1924,
ao analisar as correntes ideológicas dentro do Partido Comunista Francês, não faça qualquer alusão ao sindicalismo. Início da citação de Caes do bolchevisme, abre aspas, 20% de jauresismo, 10% de marxismo, 20% de leninismo, 20% de trotskismo e 30% de confucionismo, fecha aspas, Caes do bolchevisme. Seja qual for a força real das ideias e atitudes herdadas da velha tradição sindicalista, essa tradição em si havia deixado de ser significativa, exceto como um componente de várias versões marxistas de esquerda, sectárias ou dissidentes. No entanto, por razões óbvias, as questões anarquistas preocuparam mais o movimento comunista nas partes do mundo onde, antes da Revolução de Outubro, o movimento operário político fora quase inteiramente anarquista e os movimentos social-democratas eram desprezíveis, ou onde os anarcossindicalistas mantiveram sua força e influência durante a década de 1920, como em grandes regiões da América Latina. Não surpreende que a Internacional Sindical Vermelha, nos anos 1920, tenha se ocupado bastante desses problemas na América Latina, ou que, ainda em 1935, a Internacional Comunista observasse que, início da citação da Internacional Comunista, abre aspas, os resquícios do anarcossindicalismo ainda não foram completamente superados. Fecha aspas, Internacional Comunista, no Partido Comunista do Brasil, cuja membresia original consistia esmagadoramente de ex-anarquistas. No entanto, se considerarmos a importância do anarcossindicalismo neste continente, os problemas dele decorrentes parecem ter causado à Cominter pouca preocupação real após a Grande Depressão de 1929 a 1930. Sua principal crítica aos partidos comunistas locais, nesse aspecto, parece ter sido a de que não conseguiam se beneficiar suficientemente do rápido declínio das organizações anarquistas e anarcossindicalistas e da crescente simpatia de seus membros pelo comunismo. Em suma, os movimentos libertários passaram a ser vistos como forças em rápido declínio, que já não colocavam grandes problemas políticos. Teria essa complacência sido inteiramente justificada? Podemos suspeitar que as velhas tradições eram mais fortes do que sugere a literatura comunista oficial, ao menos no interior dos movimentos sindicais. Assim, é razoavelmente claro que a transferência do Sindicato dos Trabalhadores do Tabaco de Cuba da liderança anarco-sindicalista para comunista não produziu diferença substancial nem em suas atividades sindicais nem na atitude de seus membros e militantes. É necessário realizar bastante pesquisa para descobrir até que ponto, nos antigos redutos do anarco-sindicalismo, o subsequente movimento sindical comunista exibiu sinais de sobrevivência de antigos hábitos e práticas. A Espanha foi praticamente o único país em que o anarquismo continuou sendo uma força importante no movimento operário após a Grande Depressão. Ao mesmo tempo, o comunismo foi, até a Guerra Civil, relativamente insignificante. O problema da atitude comunista frente ao anarquismo espanhol não tinha significado internacional antes da Segunda República, no período da Frente Popular e da Guerra Civil, tornou-se vasto e complexo demais para um tratamento rápido. Por isso, deixo de discuti-lo. A atitude fundamental dos bolcheviques para com os anarquistas foi, portanto, a de que eram revolucionários equivocados, ao contrário dos social-democratas, que eram pilares da burguesia. Início da citação de Zinoviev, abre aspas, em tempos de revolução, Malatesta é melhor do que de Aragona. Eles fazem coisas estúpidas, mas são revolucionários. Lutamos lado a lado com os sindicalistas e os anarquistas contra Kerenque e os mencheviques. Mobilizamos milhares de operários assim. Em tempos de revolução, precisamos de revolucionários. Devemos nos aproximar deles e formar um bloco com eles em períodos revolucionários. Fecha aspas, Zinoviev. Essa atitude relativamente leniente dos bolcheviques foi provavelmente determinada por dois fatores: a insignificância relativa dos anarquistas na Rússia e a visível disposição de anarquistas e sindicalistas, após a Revolução de Outubro, de voltar-se para Moscou, ao menos até ficar claro que as condições para a união eram inaceitáveis. Sem dúvida, foi reforçada depois pelo rápido declínio do anarquismo e do sindicalismo, que, fora um número pequeno e decrescente de países, os tornou cada vez mais insignificantes como corrente do movimento operário. Vi e falei com poucos anarquistas em minha vida, dissera Lenin no terceiro congresso da Internacional Comunista. O anarquismo nunca fora mais do que um problema menor ou local para os bolcheviques.
Um anuário oficial da Internacional Comunista para 1922 a 1923 ilustra essa atitude. Menciona-se o surgimento de grupos anarquistas em 1905, bem como o fato de que lhes faltava todo contato com o movimento de massas e de que foram praticamente aniquilados pela vitória da reação. Em 1917, grupos anarquistas apareceram em todos os centros importantes do país, mas, apesar de várias ações diretas, careciam de contato com as massas na maioria dos lugares e dificilmente em algum lugar conseguiram assumir a direção. Contra o governo burguês atuaram, na prática, como a ala esquerdista e, de passagem, desorganizadora, dos bolcheviques. Sua luta careceu de significado independente. Indivíduos oriundos das fileiras anarquistas prestaram serviços importantes à revolução. Muitos anarquistas ingressaram no Partido Comunista Russo. A Revolução de Outubro os dividiu entre sovietistas, alguns dos quais aderiram aos bolcheviques, enquanto outros permaneceram benevolentemente neutros, e anarquistas consequentes, que rejeitaram o poder soviético, dividiram-se em várias facções, às vezes excêntricas, e são insignificantes. Os diversos grupos anarquistas ilegais ativos durante a rebelião de Kronstadt praticamente desapareceram. Tal era o pano de fundo a partir do qual o partido dirigente da Internacional Comunista julgava a natureza do problema anarquista e sindicalista. Dispensa dizer que nem os bolcheviques nem os partidos comunistas fora da Rússia estavam inclinados a comprometer suas posições para atrair os libertários. Ángel Pestana, que representou a CNT espanhola no segundo congresso da Internacional Comunista, encontrou-se isolado e teve suas posições rejeitadas. O terceiro congresso, que discutiu mais extensamente as relações com sindicalistas e anarquistas, estabeleceu ainda mais claramente a distância entre eles e os comunistas, sob o impacto de certas tendências dentro dos partidos comunistas e do que se acreditava ser um aumento da influência anarquista e sindicalista na Itália após a ocupação das fábricas. Lenin interveio nesse ponto, observando que um acordo com os anarquistas poderia ser possível quanto aos objetivos, isto é, a abolição da exploração e das classes, mas não quanto aos princípios, isto é, início da citação de Stalin, abre aspas, repudiam o Estado no período de transição do capitalismo ao socialismo, fecha aspas, Stalin. A ditadura do proletariado e o uso do poder de Estado durante o período de transição. Ainda assim, a crítica cada vez mais aguda às posições anarco-sindicalistas foi combinada com uma atitude positiva em relação ao movimento, especialmente na França. Mesmo no quarto congresso, os sindicalistas eram, na França, contrastados favoravelmente não só com os social-democratas, mas também com os comunistas de origem social-democrata. Precisamos procurar muitos elementos para um partido comunista nas fileiras dos sindicalistas, nas fileiras das melhores partes dos sindicalistas. É estranho, mas é verdade, dizia Zinoviev. Só depois do quinto congresso, ou seja, no período da bolchevização, a crítica negativa ao anarco-sindicalismo começa claramente a prevalecer sobre a apreciação positiva do movimento. Mas, então, ela já está tão mesclada à crítica do trotskismo, luxemburguismo e outras dissidências intracomunistas que perde seu ponto político específico. Nessa altura, é claro, anarquismo e sindicalismo estavam em rápido declínio, exceto em poucas áreas especiais. Por isso, à primeira vista surpreende que a propaganda anti-anarquista pareça ter se desenvolvido de modo mais sistemático, dentro do movimento comunista internacional, em meados da década de 1930. Esse período viu a publicação do panfleto Marx e Engels contre l'anarchisme, na França, 1935, na série Elements do Comunisme, e de uma evidentemente polêmica história do anarquismo na Rússia, de Yaroslavsky, edição inglesa de 1937. Também vale notar o tom nitidamente mais negativo das referências ao anarquismo na história do Partido Comunista da União Soviética, de Stalin, 1938, em comparação com o relato do início dos anos 1920 citado acima. A razão mais óbvia para esse renascimento do sentimento anti-anarquista foi a situação na Espanha, país que se tornou cada vez mais importante na estratégia comunista internacional a partir de 1931. E certamente desde 1934. Isso é evidente nas polêmicas extensas de Lozowski, dirigidas especificamente à CNT espanhola. No entanto, até a Guerra Civil o problema anarquista na Espanha foi considerado muito menos urgente do que o problema social-democrata,
especialmente entre 1928 e a guinada da política da Internacional Comunista após junho-julho de 1934. A maioria das referências em documentos oficiais da Internacional Comunista nesse período concentra-se, como era de esperar, nas más ações dos socialistas espanhóis. Durante a Guerra Civil, a situação mudou e é evidente que, por exemplo, o livro de Jaroslaski mira principalmente a Espanha. Início da citação de Jaroslaski, abre aspas, os trabalhadores nos países onde agora têm de escolher entre a doutrina dos anarquistas e a dos comunistas devem saber qual das duas vias de revolução escolher, fecha aspas, e Jaroslaski. Contudo, talvez seja preciso notar também outro elemento, ainda que relativamente menor, nas polêmicas anti-anarquistas renovadas. É evidente, tanto pelo texto básico constantemente citado e reimpresso, a crítica de Stalin ao suposto semi-anarquismo de Bukharin, feita em 1929, quanto por outras referências, que as tendências anarquizantes são condenadas principalmente porque, início da citação de Stalin, abre aspas, repudiam o Estado no período de transição do capitalismo ao socialismo, fecha aspas, Stalin. A crítica clássica do anarquismo por Marx, Engels e Lenin tende a ser identificada com a defesa das tendências do desenvolvimento estatal no período stalinista. Resumindo, a hostilidade bolchevique ao anarquismo e ao anarcossindicalismo como teoria, estratégia ou forma de movimento organizado foi clara e inabalável, e todas as desvios nessa direção dentro do movimento comunista foram firmemente rejeitados. Para fins práticos, tais desvios, ou o que pudesse ser considerado como tal, deixaram de ser significativos dentro e fora da Rússia desde o início da década de 1920. A atitude bolchevique em relação aos movimentos anarquistas e anarcossindicalistas concretos foi surpreendentemente benevolente. Ela foi determinada por três fatores principais. A crença de que a massa dos trabalhadores anarcossindicalistas era revolucionária, dadas as circunstâncias corretas, aliados objetivos e subjetivos do comunismo contra a social-democracia, e potenciais comunistas. B. A inegável atração que a Revolução de Outubro exerceu sobre muitos sindicalistas e até anarquistas nos anos imediatamente posteriores a 1917. C. O igualmente inegável e cada vez mais rápido declínio do anarquismo e do anarcossindicalismo como movimento de massa, exceto em pouquíssimos dos seus antigos centros. Pelos motivos mencionados, os bolcheviques dedicaram pouca atenção ao problema do anarquismo fora das poucas áreas em que ele reteve sua força, e, na medida em que os partidos comunistas locais eram fracos, nem mesmo muito dentro dessas áreas, após o início dos anos 1920. No entanto, a ascensão da Espanha à importância internacional, talvez, também a tentativa de dar legitimação teórica ao desenvolvimento stalinista de um Estado ditatorial e terrorista levaram a um renascimento das polêmicas anti-anarquistas no período entre a Grande Crise e o fim da Guerra Civil Espanhola. 1969.